Olá, meus amigos. Investem na Auren Energia, antiga CESP? Já investiram? Pensem em investir? Se estão investindo, como é que está a situação? Preço médio? É longo prazo? Curto prazo? O que vocês acharam dessa mudança aí, da CESP para a Auren Energia? Deixa abaixo no seu comentário. E para os investidores que continuam na Auren, temos aqui uma excelente notícia. Primeiro pagamento de dividendos da Auren Energia após a sua transformação da CESP para a Auren. Então vamos ver aqui. A companhia comunica o pagamento de 100 milhões de reais em dividendos, o que equivale a 10 centavos por ação. Então ela está fazendo aqui o pagamento de dividendo complementar no valor de quase 42 milhões de reais, o que dá 4 centavos por ação. Outro dividendo complementar no valor superior a 44 milhões de reais, mais 4 centavos por ação, ambos equivalentes ao exercício social de 2021. Então ainda não são referentes a 2022, certo? E aqui, em relação ao exercício 2022, ela já está fazendo aqui a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, quase 14 milhões de reais, o que equivale por ação a 1 centavo por ação, beleza? Quem é que vai ter direito a receber no total esses 10 centavos por ação que a companhia vai distribuir? É quem estiver posicionado nas ações Auri 3 na data base do dia 3 de maio de 2022. Se você dormir com as ações nesta data, você vai receber 10 centavos por ação. A partir do dia 3, o valor vai ser descontado da cotação do ativo. E quando é que vai acontecer o pagamento? A companhia ainda vai decidir na sua próxima assembleia, que é justamente quando haverá a votação desses dividendos, beleza? Então, oportunamente, ela vai divulgar um aviso aos acionistas com a data do pagamento. Mas o importante aqui para quem é investidor é aumentar a quantidade de ações e ir fazendo aí o acúmulo de ativos. Em relação ao ativo, não vamos ter muitas informações, porque aqui em pregões, ó, ela tem 5, 10, 15 pregões no momento que eu estou gravando agora. Então ela começou a ser listada, negociada na bolsa no final do mês de março. Mas vamos lá. Inclusive eu descobri aqui uma coisa, na verdade não foi eu que descobri, foi um inscrito que ele me deu aqui a dica. Eu ficava sempre olhando o Profit e aqui o Status Invest. E sempre tinha uma diferença entre valores. Por exemplo, aqui ó, tá dizendo que a mínima na Auri 3 foi R$ 15,56 e a máxima R$ 16,60. Só que se você for pro Profit aqui, não vai bater os valores, ó. Aqui aponta como a máxima R$ 16,99. Qual é a diferença? Porque no Profit eu consigo ver todos os valores, tanto a abertura quanto a mínima do dia, a máxima de um determinado período. Então a máxima histórica de Auri 3, por enquanto, é R$ 16,99. Só que lá no Status Invest ele não pega a máxima do dia. O que ele considera como máxima é justamente o fechamento daquele dia. Foi no dia 29 de março de 2022. O fechamento de Auri 3 foi 16,60, que é justamente, ó, o que ele pega aqui, ó, no Status Invest como a máxima. Assim como a mínima, ó, 15,56, ele não vai pegar a mínima que o papel bateu, ele vai pegar a mínima que o papel fechou. 15,56, ó. Vamos ver aqui. Acho que foi por aqui. 15,56. Ou foi aqui? Foi um desses aqui, não vou perder tempo não. Mas aqui ele não vai pegar o fechamento daquele dia, e sim a mínima que ele bateu naquele dia. Por isso que não vai ter igual ao Profit. E aqui em relação à variação, aqui está dando uma queda de 2,3% no mês atual e no mês anterior uma pequena queda de 0,5%. Vamos ver o Profit. Mês atual, no Profit também está errado. No Profit está uma alta de 0,3%. Enquanto que no ano passado não, mês passado, né? Não tem ano passado não. Foi uma queda de 4,8%. Pronto, aí por que dá essa diferença? Acho que ele tá justamente aí em levar em consideração o fechamento, mas mesmo assim não era para bater não, assim não. Mas enfim, o importante é saber as informações que estão disponíveis. E aqui nós estamos com um problema para comparar a Auren
com as outras empresas do setor, porque o Status Invest não tem informações, porque na verdade a companhia não tem resultado, porque o último resultado é referente ao quarto trimestre de 2021, então na época ainda era a CESP Energia. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma gambiarra. Eu vou pegar aqui o resultado da CESP e vou comparar com os números atuais, por exemplo, a cotação atual da Auren, para descobrir, por exemplo, o PL, descobrir, por exemplo, o quanto que ela pagou aqui de dividendos e quanto seria o dividend yield dela atualmente. Então vejam aqui, ó, que em relação a lucro por ação, no quarto trimestre de 2021, a CESP deu um lucro de R$ 1,34, uma queda muito forte em relação a 2020, ó, quando tinha sido de 5,27. Então, o que o lucro por ação influencia? Ele influencia no PL, porque quanto maior o lucro e quanto mais próximo ele for da cotação real do papel, menor é o PL. Quanto mais próximo a cotação tiver do lucro por ação, menor o PL. Então, mais barata, mais descontada estaria a ação. Quando o lucro cai, o PL automaticamente sobe. Então, vamos ver aqui, ó. Quando tínhamos a CESP, o PL dela não era um PL tão interessante assim. Um PL próximo de 19. Se pegarmos agora, no caso, a Auren, pela cotação atual, ela teria um PL próximo de 12, certo? Então, no indicador PL, ela ficaria aqui na terceira posição, já que o melhor PL seria da Copel, 3,7. Em segundo lugar, Energias do Brasil, 6. E em terceiro ficaria justamente a Auren, 3. Aqui no Status Invest não temos essa informação justamente por isso, porque não tem resultado para a Auren ainda. Em quarto lugar, ficaria a AS Brasil e a Engie ficaria aqui com o PL mais esticado de 23. E em relação às companhias, nós temos estas empresas no pódio, ó. Copel, Energias do Brasil e Engie fechando o pódio com a medalha de bronze. Auren ficou aqui no quarto lugar e a AS Brasil no último, sendo que a Auren tem alguns indicadores aqui, boa parte dos indicadores em branco. Então o comparativo ele não fica assim o mais adequado possível, mas é só para ter ideia como é que está aqui a companhia. E o que ela faz também? Ela é uma empresa que está na categoria da Engie e AS Brasil. Ela é uma geradora, inclusive é uma geradora que ela depende muito da energia hidrelétrica, assim como é o caso da AS Brasil. Mas da mesma forma que a AS Brasil está trabalhando para diversificar sua fonte de energia, de geração de energia renovável, a Auren está indo na mesma pegada. Tanto que essa reestruturação vai ajudar aí no processo de expansão do seu parque gerador de energia alternativa. Enquanto que a Energias do Brasil atua nos 3 segmentos, assim como a Copel. Elas são geradoras, transmissoras e distribuidoras, beleza? E a Engie também, ela está ingressando aí na parte de transmissão. Então vamos ver aqui um outro indicador importante, Dividend Yield. Dividend Yield da Copel é o melhor de todos, quase 10. Energias do Brasil não fica muito longe, 9,8. Seguido aqui da Engie. Então, quer dividendos no setor aqui, comparando essas empresas? Olha, não tem dúvida. Ou Copel ou Energias do Brasil. Inclusive, as duas têm uma excelente política de distribuição de proventos. A Energias do Brasil tem que pagar pelo menos, isso é uma decisão da administração, R$ 1 em proventos todo ano. E a Copel ela distribui aí boa parte do seu lucro também. Principalmente agora que ela está com uma baixa alavancagem, um baixo endividamento. Em relação a Engie, tá aqui, ó, próximo de 6, dividend yield, a AS Brasil 2, e aqui na Auren nós temos uma divisão, ó. Vamos ver aqui o número da CESP. CESP ano passado, ó, vou pegar a CESP 6, que é a que tinha liquidez, ó. Ela distribuiu R$ 1,17 em dividendos em 2021. Então vamos pegar aqui, ó. 1,17 foi o dividendo que ela pagou, dividido pela última cotação, 25 e 25. Aí vamos achar o dividend yield. Dividend yield, CESP 6, 4,6, certo? Então isso aqui é durante o período de 12 meses, 4,6%. Enquanto que a Auren, ela vai pagar 10 centavos. Opa, se não. Ó, 10 centavos dividido por
A cotação dela tá 16, né? Isso. Ó, pronto. O dividend yield dela, 0,6 por enquanto. Mas é o primeiro pagamento. Nós não vamos pegar aqui não tem como pegar, né? O período de um mês. Um ano, desculpem. E se formos pegar o período de um ano com a CESP, ela mesmo assim ficaria melhor apenas do que a S Brasil. Porque a S Brasil, os dividendos deram uma minguada legal. Em relação a P sobre VP, o melhor P sobre VP da categoria é a Copel, 0,8, seguido da EDP, 1,6. Em terceiro lugar, a S Brasil, 1,4. E em quarto ficaria aqui a Auren Energia, 1,77. Então veja que o P sobre VP está aqui num valor bem interessante. E em relação a Engie, ela tem um P sobre VP um pouquinho mais esticado, 4,5. Então vejam aqui que dessas empresas, acho que tem os riscos maiores, são justamente essas duas aqui, ó. Porque os parques dela, a geração, né, hidrelétrica, estão bem concentradas lá em São Paulo, que é uma bacia do Rio Paraná que está sofrendo bastante nos últimos capítulos, nos últimos anos, com seca. A Engie não, a Engie é uma geradora, mas as usinas delas são bem mais diversificadas, assim como a EDP e a Copel, por enquanto lá, todas fugindo de seca. Então vejam que ambas são empresas boas, só que essas três aqui, principalmente as duas primeiras, têm dado melhores resultados do que a Auren e a S Brasil. Significa que elas são empresas ruins? Não. Dentro da sua estratégia, dá muito bem você alocar, por exemplo, uma Copel e uma Auren, uma Copel e uma IDP e uma S Brasil ou uma Auren. Tudo depende da sua estratégia. Em relação à cotação, aqui não estamos tendo muita novidade não. Por enquanto, a Auren 3 está tendo como excelente região de compra a faixa aqui, ó, dos 15,50. Tá batendo lá por várias vezes e reagindo. Inclusive ontem, antes do anúncio desses dividendos, ela bateu lá. E a máxima histórica, por enquanto, tá ali na zona 2,17. Agora, no longo prazo, não tem mistério nenhum. É comprar e acumular patrimônio e deixar o tempo fazer o seu serviço, beleza? Se gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos. Não sai daí sem dar uma conferida nos nossos demais vídeos, nas playlists aqui do canal. Tudo de bom, nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.